Boa tarde, pessoal. Quem estiver aí nesse domingo sem fazer nada, ou estiver fazendo alguma coisa muito importante, venha pra cá. Vou falar sobre um assunto muito importante que vai te interessar. É o assunto sobre a constipação, sobre o nosso intestino. Essa semana eu falei muito sobre a questão do intestino. Por quê? Vou explicar detalhadamente por quê. O nosso intestino é a sede de inflamação de todo o nosso corpo. Não tem como a gente falar de saúde, seja qual for o local, se a gente não falar do intestino. No intestino existem bactérias. Essas bactérias são bactérias boas e bactérias ruins. E elas ficam acumuladas dentro do nosso intestino. Então, quando a gente faz uso, geralmente isso aconteceu com várias pessoas, né? Fizemos uso durante a infância, adolescência, de muitos antibióticos. E os antibióticos eram usados assim. Às vezes, né, você estava só com um resfriado, ia lá e utilizava um antibiótico. E aí começava a melhorar o processo, né, da infecção de garganta, tudo, parava o antibiótico. Nem completava os 7 dias. Isso levou à resistência dessas bactérias, né, resistências bacterianas. E isso fez com que muitas bactérias que estavam dentro do nosso próprio intestino, elas fossem destruídas por esses antibióticos, né? Então, utilizando muito antibiótico, mataram as bactérias do intestino. E eu vou explicar a questão do intestino, que existe uma microbiota, que é uma flora intestinal que fica ali dentro do intestino. Então, quando você utiliza muito antibióticos, lá na infância, por exemplo, você mata bactérias, só que você mata bactérias boas e você mata bactérias ruins. E elas são importantíssimas para o nosso organismo. Então, na pele, por exemplo, nós temos muitas bactérias que nos protegem, né? Então, é importante que a gente tenha um equilíbrio entre esses tipos de famílias de bactérias, né? E quando você faz esse tipo de abordagem de ficar utilizando muito antibióticos, ele vai lá e mata todo mundo. Então, mata a bactéria boa, mata a bactéria ruim e você fica sem, né, as bactérias boas para dar aquela equilibrada. Aí essas bactérias ruins, elas proliferam, elas aumentam. E fora toda a questão que eu já falei essa semana, quem tá no grupo lá do Telegram já sabe, né? Porque a gente conversa todos os dias, então a gente tem uma interação mais íntima. Até convido você que tá aqui me assistindo hoje, né, que você entre no link da bio que está aqui nesse Instagram, para que você receba o Telegram, porque no Telegram eu falo em tempo real com vocês. E a gente falou muito da questão do glúten. Tem até no feed que eu coloquei uma matéria, né, por que o glúten é tão ruim. Não só o glúten, mas principalmente a gente falou muito da questão do glúten, né, porque o trigo, a farinha, ela foi modificada, geneticamente modificada. Então, isso afetou até a absorção. Então, o glúten, ele é como um ralador, aqueles raladores que a gente usa para ralar legumes. E o nosso intestino, ele é um tubo que tem várias vilosidades, né? São curvinhas que a gente tem no intestino, essas curvinhas fazem a absorção dos alimentos que a gente come. Quando a gente utiliza uma alimentação muito rica em glúten, ele vai lá e faz o quê?
ele destrói essas vilosidades. Então você começa a ter problemas até para absorver nutrientes. Você não absorve, por isso que tem tanta gente que tem intolerância a glúten. Por isso tem um exame que a gente pede também no consultório para ver se você é intolerante a glúten. E te digo mais, né? Porque às vezes você nunca foi intolerante. Só que agora você começa a ser, porque a sua reatividade, seu sistema imunológico não está tão adequado. Porque envolve vários fatores. E aí você começa a desenvolver essa intolerância ao glúten. Isso começa também a levar uma inflamação no seu intestino. E aí a mucosa intestinal, ela fica fininha, a gente fala delgado, que é o termo correto de falar. E aí começa a cair bactéria no seu sangue e essas bactérias começam a circular, gerando um processo de inflamação, que às vezes você nem sabe que você tem, mas que você tem a manifestação desses sintomas, que podem ser diversos sintomas, desde alergia na sua pele, coceiras, couro cabeludo coçando, foliculite, tudo que você puder imaginar. Quando a gente forma o nosso intestino, a gente forma também o nosso sistema nervoso central, que é a nossa cabeça, né? O nosso cérebro. Então, quer dizer que existe um nervo, que é o nervo vago, que ele está entre o intestino e o cérebro. E se o seu intestino não estiver funcionando adequadamente, você vai ter mais chance de desenvolver algum problema ligado ao sistema nervoso também, né? Então, você tem mais chance de ter transtorno de ansiedade, você tem mais chance de ter uma depressão, além dos processos inflamatórios que a gente também está referindo. Desses processos inflamatórios, queda de cabelo, inchaço, acúmulo de líquido. Às vezes você acha que você tá gordo, tá com excesso de peso, você tá com excesso de líquido, por conta da inflamação crônica que você nem sabe que existe. É um estado de inflamação mesmo, é como se estivesse pegando fogo, aquela entidade ali que tá te fazendo adoecer, né? Então, o intestino é que gera esses processos inflamatórios, principalmente, não somente ele. Tem os fatores endógenos, exógenos, né? Tem a questão da epigenética que eu vou falar nas próximas lives. Mas assim, se você tá tendo muita alergia, pode ter certeza, na maioria das vezes quando eu pergunto, vocês mesmos me respondem, o intestino não tá legal. O intestino também ele é importante porque, além de regular essa quantidade de bactérias, né, desses seres que existem ali, mas temos também fungos, né, porque ele é um órgão que ele fica quente, úmido, então prolifera muita coisa ali dentro, né? Então problemas nas suas unhas, com micose, pano branco, coisas que você tem que às vezes você nem imagina, mas está tudo relacionado ao intestino, né? E aí, como eu vou saber que o intestino está legal? Bom, existia um filósofo, né, que chama Confúcio, e ele falava: pessoa feliz é a pessoa que vai no banheiro todo dia, todos os dias, sem falhar nenhum dia. A gente olha hoje em dia muitas pessoas com dificuldade, né? Não tem uma rotina, não tem um horário. O melhor horário seria de manhã, pela manhã, logo que você acorda, porque seu corpo dormiu. De preferência, você tomou uma aguinha com limão antes de dormir à noite para fazer um detox. E aí de manhã você expele. Mas quantas pessoas acordam de manhã e realmente respiram? Quantas pessoas fazem uma meditação, uma oração, como você queira? Quantas pessoas fazem
tomam água de manhã, né? Então, imagina quantas pessoas não tem tempo nem de ficar no banheiro. Já sai correndo, já pega um pão com margarina, com glúten e pronto, sai pro trabalho. E aí o intestino passou aquela hora, o intestino funciona mais, né? Fica prendendo. Ou às vezes o contrário, fica soltando demais, que também não é legal. Então, o ideal do intestino funcionar, como dizia Confúcio, para você ser uma pessoa feliz, você tem que fazer ele funcionar uma vez por dia, no mínimo, ou mais 2 vezes. Quando eu mudei minha alimentação, que a minha alimentação era muito péssima, né? Eu comia só coisas industrializadas, processadas, ultraprocessadas, de micro-ondas, comia salsicha, miojo, um monte de coisa, né? O intestino não funcionava. Praticamente eu comia muito amido, não comia nada de verdura, legumes, vegetais, fibras. E aí o que que acontecia? Ficava lá 2, 3 dias sem ir no banheiro. Já vi pessoas falando, ai, fico 7 dias sem ir no banheiro. 15 dias, gente, 15 dias. Uma paciente falou, fico 15 dias sem ir no banheiro. E tá normal, foi sempre assim. Existe uma diferença entre o normal, né, que você acha que é normal, e aquilo que realmente é a fisiologia do nosso corpo, né? Então, você teria que ir todos os dias. Se você não está indo todos os dias, a chance de você estar inflamado é muito grande, devido a tudo isso que eu falei dentro do intestino, né? Então, no intestino forma os hormônios da felicidade, serotonina, dopamina, todos esses hormônios que a gente precisa, né? Se você quer ser uma pessoa mais feliz, realmente Confúcio estava certo, esse filósofo. E olha que ele nem era da área da saúde, mas ele tinha uma filosofia, né? Por isso que ele entendia. Porque no intestino libera o que? Serotonina. E serotonina é o hormônio da felicidade. Esse hormônio serotonina, ele é liberado também, vou mostrar pra vocês, uma super dica. Quando você come banana, né? Então, por exemplo, você comer banana à noite, é muito bom. Você vai estimular a sua serotonina, a melatonina à noite. De preferência, comer até as 8 horas da noite. Depois disso, você dá um descanso para o seu intestino e para o resto dos seus órgãos, para eles não ficarem focados em absorver os alimentos, né? E você deixar o seu corpo em repouso para que o seu cérebro realmente descanse, né? Tem gente que come à noite e já vai deitar. Não vai dormir mal. Além disso, tem as fórmulas manipuladas que também a gente pode estar utilizando, né? Mas voltando ao intestino, no intestino, então, se forma a serotonina, que é o hormônio da felicidade, porque vocês já entenderam que existe um nervo vago que conecta intestino-cérebro. Então, as pessoas mais histéricas, nervosas, neuróticas que você vê por aí, provavelmente, né, se você também é uma pessoa assim, olha pro seu intestino, porque pode ser que ele não esteja funcionando todos os dias, né? Além disso, por que o intestino é tão importante? Porque forma um sistema imunológico dentro do intestino. Já te falaram isso? Todas as suas células da linha de defesa se formam em mucosas, né? E o intestino, ele tem mucosas, a parede. Então, ali é que se forma a sua imunidade. Então, você pensa uma pessoa que fica 7 dias sem ir no banheiro. 15 dias já aconteceu. E eu consegui melhorar esses casos de forma natural.
né? Sem precisar utilizar laxantes e coisas mais. Por quê? O laxante vai viciar o seu intestino, né? E aí ele vai acostumar a só ter o cocô, vamos falar sério, só tem o cocô, né? Só vai fazer cocô se você tomar laxante. Por isso que o laxante também é tão ruim, né? Aí você fica ali, ele fica preguiçoso, né? É que nem criança quando, vocês que têm filhos, né, devem saber. Crianças quando a mãe tenta tirar a amamentação e colocar uma mamadeira, né? Então vai ficar difícil depois. O intestino é a mesma coisa, né? É como se ficasse preguiçoso. Então, gente, o intestino é considerado um órgão muito importante, só que as pessoas não valorizam ele. Falam que os órgãos vitais são aqueles que são necessários para sua sobrevivência. Esses órgãos, eles são cérebro, porque ninguém vive sem cérebro, coração, porque também você precisa do coração batendo, senão você morre, né? E pulmão, para as trocas gasosas, né? O oxigênio. Ninguém vive sem oxigênio. 3, 5 minutos aí, você já morre, né? 7 minutos, uns recordes aí que tiveram. Então, menosprezaram o intestino, só que o intestino tá ligado ao cérebro. Se o cérebro é um órgão nobre, faz uma ligação com o intestino, né? Se a gente for pensar. Levando em consideração que o intestino inflama o nosso corpo, levando em consideração que no intestino se forma os hormônios, muitos dos hormônios e da felicidade principalmente, né? E todo o sistema imunológico. Bom, e aí como você vai fazer esse intestino funcionar? É o primeiro pilar da nossa saúde, que é voltar-se para a sua alimentação. Hipócrates, que era o pai da medicina, ele sempre falava isso. Que o seu alimento seja a sua cura. Simplesmente. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu comia só coisas e tranqueiras de micro-ondas, salsichão, salgadinhos, chips, cheetos, miojo, o intestino não funcionava. O colesterol subiu 3 vezes o valor normal. Eu vivia tendo alergias e não sabia de onde que era. Tava tudo desregulado, principalmente o meu intestino. Então aí você volta para sua alimentação, corrige, né? Hoje eu sou vegetariana, não como mais carne, não sinto vontade, não sinto necessidade. Fui estudar um pouco mais sobre isso e não me arrependo, né? Quem quiser ter mais informações sobre isso, entra no link lá da bio que eu vou falar também, né? Porque tem coisas interessantes que a gente pode estar falando e aprofundando, que não dá para falar tudo numa live, porque senão a gente vai desviar muito o foco. Mas você melhorando a sua alimentação, comendo verduras, legumes, vegetais, fibras todos os dias, né? Evitando o glúten, você já vai estar fazendo, gente, bem-vindos. Você já vai estar fazendo um bem enorme para o funcionamento do seu intestino, só de você reduzir o glúten. Não estou nem falando para você parar o glúten, mas você reduzir. Por conta disso que eu expliquei, porque ele estraga as vilosidades do intestino. E pessoas que têm um intestino que não funciona todos os dias, envelhecem mais, obviamente, né? Vocês vivem me perguntando assim, ai, como que eu faço para sempre ficar jovem? Botox ajuda? Ajuda. Preenchimento, microagulhamento, peelings, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só fora que as coisas acontecem. É dentro, é integrado. Quando você envelhece, você não envelhece só a pele. Você envelhece o seu corpo todo.
Por isso que depois, com o tempo, você desenvolve doenças autoimunes, câncer e outras coisas. Você envelhece, a pele também, né? Então, deixa eu voltar no gancho do intestino, já que a gente falou de inflamação, autoimunidade. Bem-vindo, pessoal, Camila, Cristiane, Sandra, todo mundo aí. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar que eu vou respondendo, ou entra no link da bio do Telegram, que lá sempre eu vejo as dúvidas e respondo em áudio, que eu acho até mais fácil do que quando a gente tá no áudio. Eu tô na rua, eu pego o áudio e mando, então eu consigo responder vocês mais rápido. Então, por que a inflamação é tão danosa pro nosso corpo, né? Porque é como se você estivesse pegando fogo. Então, você tem a sua pele pegando fogo, você sente isso, né? Muitas pessoas chegaram com, tô com uma coceira no couro cabeludo que não passa. Você vai olhar, não tem nada, mas tá uma inflamação crônica que tá no sangue e não tá ali manifestada ali. Quando você começa a inflamar muito, vocês têm que entender que inflamação gera um processo de autoimunidade. Quando você inflama, você incha. É como se fosse, não sei se quando vocês eram criança, eu comia muito babalu naquela época. Pegava toda a minha mesada, né, que eu vivia um tempo com os meus avós, aí eles me davam uma mesada no mês. Eu não lembro exatamente qual que era o valor, mas aí naquele dia eu ia lá e comprava um monte de babalu, bala e coisas, né, época de criança, né. Hoje a gente reduz isso, eu vou falar por que tem que reduzir o açúcar também. Então, quando você tá inflamado, as suas células enchem, você fica tipo um babaluzinho, né? Você fica gordinho porque retém líquido. Às vezes não é nem porque você tá gordo, mas você tem lá retenção de líquido. Você tem 2, 3 litros de garrafa PET de água porque você tá igual uma esponja. Você tá inflamado, e aí isso daí te deixa inchado. Aí o que acontece? O sistema imunológico, ele vai interpretar que você não é você. Porque você tá estranho, você tá inchado, suas células tá inchada dentro. E aí ele começa a destruir, né? Ele vai pra cima tentando combater, como se você fosse um ser estranho. E as suas células, ele começa a combater. Então, combate célula de tireoide, você começa a desenvolver problemas de tireoide. Combate células, né, de mucosa nasal, você começa a ter rinite, foliculite e outras doenças. Por isso que você é inflamado, você está suscetível a qualquer tipo de doença, de reatividade. Mas principalmente as doenças autoimunes, né? Porque ele não reconhece mais você como você, e aí às vezes esse sistema imunológico vai estar hiperativo, funcionando para mais. E aí você começa a gerar essas doenças autoimunes, vitiligo, tireoide, todas as doenças autoimunes, artrite, alguns tipos, né? Então, gente, olhar para o intestino é o caminho mais fácil que a gente pode encontrar. Ajustá-lo é o caminho mais fácil para você desinflamar e, consequentemente, você ter a melhora que você deseja. Porque quando vocês chegam com alergia, eu já enxergo vocês como inflamados, né? São pessoas que estão inflamadas, assim como eu estava, só que eu não tinha noção. E aí existem exames de provas inflamatórias que a gente consegue quantificar. Porque você pode estar inflamado leve, moderado, grave, muito grave. Isso daí você mensura, né? Isso aí eu consigo fazer para você com exames, se você quiser. Mas se você não quiser, estiver num estado, né, relativamente bem, com certeza você consegue também ajustar se você obter as orientações corretas para desinflamar e para melhorar teu intestino. Isso que eu venho falar para vocês, né? E existem formas. Uma delas é alimentação, fibras, líquido, quantidade correta. Existem também um arsenal de fitoterapia, vocês já ouviram falar, né?
Eu utilizo praticamente todos os meus tratamentos, ou quase todos, né? A base natural, né? Então eu não coloco substâncias ali que tem potencial para interagir com outras e que vai te gerar outros efeitos colaterais. Aí você vai melhorar seu intestino, tá, beleza. Mas aí você pode ter um efeito colateral dessa própria medicação que eu te coloquei. Aí, em vez de você resolver um problema, ao me procurar, você cria outros, né? Então, eu prefiro sempre a linha mais natural, porque foi uma decisão minha. Funcionou pra mim, as pessoas gostam e muitas vezes é mais acessível também financeiramente, né? Então, a gente acaba ganhando em saúde, porque muita gente fala, eu não vou fazer investimento em saúde, prefiro ir lá e comprar colocar sei lá, um mega hair, daí não tem problema. Mas se você cuidar do seu cabelo, você não precisa do mega hair, né, gente? Se você usar fórmulas boas, se você tiver vitalidade, porque o cabelo da gente também indica o quê? Feminilidade e vitalidade, né? Por isso as mulheres de olhos têm aquele... Criança, você pega uma criança, nem é live de cabelo, mas já que entrou um pouquinho nesse assunto. Você pega a criança, tem aquele cabelo brilhoso, sedoso, né? Então tem queratina, vitalidade, juvenilidade, né? Mulher na idade fértil também. Pessoas que têm menopausa, vai ficar com o cabelo tudo espigado, seco, que nem um bombril? Não, tem como melhorar, né? E essa melhora não é só ali aplicando fórmulas aqui, entendeu? É melhorando seu intestino também. Então, muita coisa para falar de intestino. A gente vai caminhando juntos. Quem quiser saber mais, entra no link da bio, cai direto no grupo do Telegram, que lá sempre eu tô dando dicas para que vocês possam estar melhorando. Hoje mesmo de manhã é domingo, mas a gente já falou sobre probióticos, né? Você consegue fazer os probióticos em casa, mas você também consegue manipular em cápsulas. E eles têm muita vantagem, principalmente para você que tem alteração no seu intestino, certo? Mas fica tranquila também, porque a gente está elaborando, né? Eu com a equipe da BioRaking, a gente está elaborando e-books, livros, materiais disponíveis para que vocês possam ter acesso, né? E aulas, né? Quer queira ou não, isso aqui foi uma aulinha para vocês, mas com certeza vocês vão ter um conteúdo muito mais aprofundado nas aulas que eu fizer e vocês vão ter acesso, né? Então, se você quiser só saber de intestino e regular o seu intestino, legal, vai te ajudar. E até na queda de cabelo, que é o que eu tenho visto vocês terem mais em consultório, me referido. Mas se você quiser também entender de cabelo, de intestino e de cabelo junto e melhorar teu sono, você vai ter esses materiais para você mesmo saber aquilo que você precisa. Porque às vezes eu não preciso nem falar para vocês. Quando você chega no consultório, você já fala: doutora, eu vim aqui por conta disso. Porque eu já rodei em vários médicos, porque eu já vi várias coisas e ninguém resolve o meu problema. E por que não resolve? Porque as coisas são integradas, né? Então, eu tive essa ideia de criar os e-books, né, os PDFs para vocês, separadamente, para que vocês mesmos consigam saber aquilo que você está precisando naquele momento. O que vocês também possam ajudar outras pessoas que também vão estar precisando, entendeu? E aí, lógico, se o material, o livro já te ajudar, às vezes era uma coisa tão simples, mas que você não tinha o conhecimento ali, que você estava fazendo errado, que você nem sabia, entendeu? Aí você vai ter aquele insight: opa, isso aqui eu não sabia, isso aqui que eu estava fazendo. E aquilo ali já vai virar a chave da tua cura. Agora, lógico, tem casos que são mais profundos, né? Mais interessantes de se investigar, que você vai direto pro consultório, vai fazer exames.
E tem casos que não, de repente você quer realmente aprofundar, entender como que está funcionando, como que você pode estar recebendo essa orientação. Aí você vai ter uma aula que vai te ensinar como você melhorar, por exemplo, o seu intestino, que é o tema que a gente está falando hoje. Certo? Então é isso, convido vocês, né, a sempre estarem aqui presentes, porque eu vou passar várias dicas. Peço para vocês também deixarem, né, os comentários, curtirem, para que chegue esse conteúdo para mais pessoas. E as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem me mandar, tanto nos comentários como no inbox, como entrar no link da bio que está aqui no Instagram. Um beijo grande para vocês, uma linda semana que já se inicia e vamos ser pessoas felizes, com o intestino funcionante todos os dias. Beijo, gente!